A graça e a paz, irmãos. Eu não poderia deixar de ler essa palavra, apesar de que todos, já sabem que nós vamos trabalhar em cima da palavra de Lucas, no capítulo 15. E o que significa a palavra em Lucas 15 para mim? Um pai que é o meu Deus. Um filho que é aquele que está longe da presença do Senhor. E também um filho que muitas vezes nos representa, um filho que está na casa do pai, mas ele está tão alheio, ele está tão afastado, que ele não sabe o quão é precioso o que ele tem. Eu peguei uma Bíblia, ela tem uma versão um pouquinho diferente, e eu gostaria, então, que os irmãos acompanhassem a minha leitura. Os dois filhos, aqui nessa versão não está o filho pródigo. Também disse, certo homem tinha 2 filhos, e o menor deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me corresponde. E ele lhe repartiu o sustento. Depois de não muitos dias, o filho menor, recolhendo tudo, partiu até um país longínquo. E ali mal gastou sua fazenda, vivendo perdidamente. E quando havia gastado tudo, sobreveio uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. E foi e se arrumou em um dos cidadãos daquele país, que o enviou a seus campos para apacentar porcos. E ansiava saciar-se com as alfarropas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse, quantos diaristas de meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e lhe direi, pai, tenho pecado contra o céu e ante ti. Já não sou mais digno de ser chamado filho teu. Faze-me com um de teus diaristas. E, levantando-se, foi a seu pai. E, estando ele ainda distante, seu pai o viu. E, correndo, e entremecido, lançou-se sobre seu pescoço e o beijou enfurecivamente. Disse-lhe então o filho, pai, tenho pecado contra o céu e ante ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse a seus escravos, rapidamente venham, tire a melhor veste e vista-o, e pondo um anel em sua mão e as sandálias em seus pés. Trazei o bezerro gordo e matai, e comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto, e voltou a viver, estava perdido e ficou achado. E começaram a regozijar-se. Mas seu filho mais velho estava no campo. E como ao regressar, ouviu a música e danças, aproximando-se da casa, chamou um de seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele então lhe disse, teu irmão se há apresentado, e seu pai há sacrificado o bezerro gordo, porque o recuperou.
e se indignou e não queria entrar. Saindo então seu pai, lhe rogava, mas ele respondeu ao pai, dizendo: eis que tantos anos te sirvo e jamais quebrei um mandado teu, e nunca me deste um cabrito para regozijar-me com meus amigos. Mas quando regressou este teu filho, que consumiu tua fazenda com prostitutas, mataste para ele um bezerro gordo. Ele então lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário fazer festa e regozijar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gente, olha, essa palavra, ela é tão tremenda. Só da gente ler, né, a gente já leva as pancadas aqui, né? Como eu falei no início, como eu vejo essa história? Eu vejo um filho que tinha um lar. Era o lar mais perfeito? Não, com certeza não era, né? Ali, com certeza, existiam muitos problemas. Mas ele, na sua ignorância, pediu ao seu pai a sua parte e foi embora. A palavra pródigo significa gastão, uma pessoa esbanjadora, e foi o que ele fez. Esqueceu daquilo que ele tinha e meteu o pau em tudo, né? Como se diz. Quando ele viu o buraco que ele tinha se colocado, né? Nem comida para comer ele tinha, e se viu diante do desejo de comer a comida dos porcos. Agora eu gostaria de perguntar aos irmãos o seguinte: alguns aqui, com certeza, já nasceram em lar cristão. Muitos outros estavam dentro de um buraco onde não tinha nada, vivia uma vida sem sentido. Eu comparo essa comida de porcos ao pecado. Porque quando a gente vive longe de Deus, a gente se alimenta muito mal. A gente se alimenta do resto, a gente se alimenta das coisas do mundo. Que por muitas vezes, gente, fez parte da minha vida, e às vezes fez parte, ou está fazendo parte da vida de muitos que estavam longe de Deus. Esse filho representa aquele que vive longe do Senhor, longe da graça, e vive uma vida pecadora. Ele está perdendo a sua vida, gastando seus dias longe da presença de Deus. Irmãos, isso é muito caro para ele. Com certeza é muito caro. Quando o pai deu a parte para esse filho, o pai não perguntou para ele, mas por quê? Nosso Deus, muitas vezes, permite com que nós vamos lá no fundo do buraco, para muito longe da sua presença. Não, isso não significa que ele não nos ama. Isso significa que muitas vezes a gente precisa
se sentir muito longe da presença de Deus, para a gente saber o quão é difícil e o quanto nós estamos perdendo longe desse Deus, desse Pai. Comer a comida dos porcos é viver uma vida de pecado, de resto, longe da presença de Deus. Uns voltam se arrastando, outros Deus precisa agarrar pelos cabelos e ajudar a sair do buraco. Alguns caem em si e veem o quão é necessário se levantar novamente e voltar. Glória a Deus por isso. Deus não quer saber aonde você estava. O que é que você estava fazendo? Ele quer o seu arrependimento genuíno. Ele quer saber o que é que você tem aqui dentro do seu coração. Esse pai ficou em silêncio, eu imagino que orando, pedindo a Deus: Senhor, onde estará meu filho? Esse filho voltou. Esse filho representa muitos de nós que voltamos, arrependidos, para a casa do Pai. Vocês sabem o que significa aquelas roupas limpas que o pai tão rapidamente pediu para que providenciasse? Representar honra para esse filho. Esse é o nosso Deus. Ele devolve a honra, irmãos, a honra. Uma vida longe de Deus é uma vida sem honra, irmãos. O anel. Deus estava devolvendo a esse pecador a autoridade, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós podemos ter autoridade quando nós estamos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? E as sandálias? Você é muito bem-vindo. Você faz parte desse reino. Toma posse, coloca as suas sandálias e venha fazer parte desse banquete que nós temos aqui para te oferecer. Esse é o Deus que eu confio. Gente, que graça tem nós vivermos de migalhas, de restos, quando nós sabemos que Deus tem um banquete para nós. Nas 3 parábolas, Deus mostra a alegria de resgatar um pecador. Ele gostaria de dar isso a todos nós. Nós todos temos esse direito.
Infelizmente, muitos vão demorar mais do que eu demorei. Outros, de repente, nem vão ser capazes de encontrar forças para voltar. Porque o diabo, ele é muito envolvente. Nós temos a natureza humana. A natureza humana. É essa natureza que desde lá do Éden, né, já estrepou com a gente, né? Essa natureza, um nominho assim, né, que a gente vai usar, que é aquilo que o diabo gosta de usar para nos enredar, né? Ah, ela é convincente. Ela é florida. Ah, ela é atraente. Ai, irmão, eu sou chorona demais, misericórdia. Ela é cheirosa. Ela é sutil. Quando você menos imagina, ela já te enredou. Ai, irmãos, como nós precisamos de Deus para nos livrar dessa natureza. Se não for Deus, nós vamos ficar lá dentro daquele buraco. Se nós estamos aqui, nesse lugar, é porque com certeza nós estamos procurando coisa melhor do que viver no buraco, no pecado, na lama, acabando com os nossos dias, dilacerando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso, Deus deixou a graça. A graça, ela vem de Deus. Ah, irmãos, ela odeia a aparência do mal. Ela não usa de enganos. E ela faz tudo para agradar a Deus. Não gosta de ser dominada por outros que não seja de Deus. Sempre está pronta porque ela é amor. A sua maior alegria é viver as coisas da eternidade, as coisas eternas. Graça, se vocês quiserem viver na graça, ela não vai se entender muito bem com a sua natureza humana. Você tem que escolher. Ou você vive na graça, ou você vai fazer a vontade da sua natureza humana. Eu li um livro que fala assim, que a parábola do filho pródigo é uma das passagens que Jesus fala mais minuciosamente. É uma história muito rica, muito detalhada, e dá para a gente entender perfeitamente o que Deus quer nos mostrar aqui. Quando esse filho voltou,
e trouxe a alegria no coração do pai, ele levantou a ira do filho mais velho. Do filho mais velho, do que tinha ficado. Lá no começo do livro, lá do capítulo 15, Lucas fala que naquele local tinha publicanos e pecadores. Os fariseus estavam lá. Para mim, esse irmão que ficou irado com a volta do filho mais novo, é aquele que se veste de bonzinho, mas por dentro ele é oco, ele não tem nada. Ele é um fariseu. Isso é pior, mas muito pior do que aquele que foi embora, viveu na lama, se prostituiu, se dedicou às coisas do mundo, mas um dia Deus falou para ele: você tem que voltar. O Espírito Santo ainda falou para ele: volta. E ele ergueu a sua cabeça e foi. Deus não quer religiosidade. Deus quer o nosso amor verdadeiro, a nossa vida, a nossa integridade pura, a nossa verdade. Ele sabe, irmãos, que nós somos pecadores. Ele sabe da nossa natureza humana. Deus sabe. Ele sabe muito bem com quem ele está lidando. Ele é pai. Ele é o pai. Os religiosos da época, viviam lá todos travestidos das melhores roupas. E eles estavam preocupados com a lei. Eles estavam murmurando porque Jesus estava comendo e no meio dos pecadores. Irmãos, se Jesus não tiver no meio dos pecadores, que somos nós, onde que ele vai estar, meu Deus? Graças a Deus por essa graça. É de graça, né? É graça. Não é merecida, mas é graça. Que nós temos esse Deus que deixou o Espírito Santo aqui para nos consolar, porque Ele sabe da nossa natureza humana. Nós estamos aqui, com certeza, porque nós estamos lutando contra essa natureza humana. Nós estamos aqui porque nós queremos comer e beber desse Deus. Aqui, irmãos, é aqui que está o pão que mata, toda a fome, e a água viva que mata toda a sede. Graças a Deus que o Senhor deixou as parábolas para nós. Eu imagino, Deus Ele é tão perfeito, Ele é tão poderoso, Ele é tão tudo de bom, que Ele ainda é sutil, assim, educado, Ele não queria tacar na cara dos fariseus o que eles realmente eram. E até porque, já aqui no livro de Lucas, Jesus já estava a caminho de Jerusalém. Ele já estava,
Já tinha passado quase 3 anos pregando e ele já sabia o que tinha à sua espera. E esses fariseus, essas pessoas que acham que tem Deus, e quando eu falo isso, vou usar as palavras do Nelson, né? Eu estou pregando para mim. Eu estou falando de mim. Natureza humana. Ah, se não fosse a graça desse Deus. Cada um aqui sabe da onde conseguiu sair, de qual buraco conseguiu sair, de qual caverna escura conseguiu sair, derrubar as escamas dos seus olhos e abrir os seus olhos para ver a presença de Deus e procurar esse Deus. Nunca é tarde, irmãos. Muitas vezes eu perguntava assim: Senhor, na minha caminhada de volta para minha casa, Deus, eu não gosto nem de lembrar de onde o Senhor me tirou. Mas eu estou aqui porque eu quero que o Senhor coloque roupas novas em mim. Eu quero que o Senhor coloque um anel na minha mão. E eu quero que o Senhor mantenha os meus pés calçados em cima da sua rocha, que é a sua palavra. O Yuri pregou outro dia assim: gente, a gente só precisa de Jesus. O que mais? Mesmo aqui nessa linguagem simbólica, de roupas, de anel, de sandálias, nem isso nós não vamos levar, irmãos. Nada. Se você não tiver preparado, e eu estou falando isso para mim, natureza humana, ele vai falar. Ah, não tem jeito, eu tento falar que eu vou terminar diferente, mas não consigo. Ele vai falar. Eu não te conheço. Eu ainda não cheguei na casa do Pai. Nós estamos caminhando. Todos os dias, nós estamos caminhando. Glória a Deus pela vida de cada um que está buscando isso. Eu vou continuar orando pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha mãe, por tudo. Eu vou continuar orando e pedindo misericórdia de Deus para mim. Eu estava ali durante um louvor e eu estava com aquilo na minha mente de que eu ia chegar aqui, eu ia tirar as minhas sandálias, porque eu preciso estar, né, simbolicamente, isso significa que a gente tem que se santificar todos os dias. Deus me mostrou uma escada branca, com muitos degraus, e eu estava com a Bíblia na mão, aberta, e existia uma luz muito grande no final dessa escada, e Deus falou assim para mim: todos os dias, para você conseguir subir um degrauzinho, ou um dia não pode ser um degrau, né, gente? Tem que ser muito tempo para ser um degrau, porque a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar aqui ainda, né?
se você não ler e não buscar, o seu pé não vai sair daí, desse degrau. Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele tira o pecador da lama, sim, Ele restaura, sim, Ele liberta, sim, Ele cura, sim, e é esse Deus que nós precisamos. Esquece o fariseu que existe dentro de você. Não lembra daquilo, não lembra. Não fique lembrando daquela sujeira que fazia parte da sua vida. Ele te tirou, Ele te levantou, Ele te limpou, e Ele continua te limpando, te tratando, mas Ele quer que você se comprometa verdadeiramente com Ele. Eu estou tentando, gente. Nós precisamos todos os dias insistir. Deus, eu não vou desistir da minha salvação, Senhor. Eu vou buscar, eu vou tentar, eu vou fazer tudo, eu sou pecadora sim, mas eu quero ir morar no céu. É isso, irmãos. Espero em Deus, de todo o meu coração, que eu possa ter sido usada de alguma forma para tocar no seu coração e acordar aqueles que ainda não estão totalmente acordados. Cuida, alimenta a graça, deixa a sua natureza passar fome, senão você não dá conta dela. É difícil. Eu não estou falando que é fácil. Jesus falou, Deus falou, não é fácil. Ele deixou o Consolador para nos ajudar. Em nome de Jesus. Convida o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. A salvação individual, eu posso até orar por você. E devemos orar um pelos outros, mas cuida de você, porque é só você e Deus. Que Ele possa continuar tendo misericórdia de nós, irmãos. É isso, irmãos, que Deus continue tendo misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.